História do século XX, no canal de História. Temidos desde os primórdios da civilização. Autênticos peritos no negócio da guerra. São uma indústria poderosa em plena expansão. Entre no mundo privado e exclusivamente reservado aos soldados de aluguer. Assassinos a soldo ou tropas de segurança privada. Soldados de aluguer, no canal. Em 2004, 53 jornalistas e 15 colaboradores de comunicação morreram por exercer as suas funções ou por expressar a sua opinião. Pelo menos 907 foram detidos, 1.146 foram agredidos e ameaçados e 622 meios de comunicação foram censurados. 3 de maio é o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. O canal de História une-se com uma programação especial de 5 documentários. 5 histórias sobre jornalistas e repórteres ao longo da história. Esta semana, só no canal de História. Os mais. Neste episódio, dirigentes políticos. O charuto, a farda, os modos. Já conhecemos a lenda. Agora, o que faz de Fidel Castro um dirigente político único? Espiões. A bomba atómica e os Rosenberg. Pagaram o preço mais alto por espiarem a América. Agora, um colega e conspirador conta o que realmente aconteceu aos mais famigerados espiões da América. Terra. Uma barragem cede e a água inunda tudo. A mais grave falha de engenharia civil na América poderia ter sido evitada? Tudo isto e mais já a seguir em Os Mais. Dirigentes políticos. Fidel Castro, o dirigente há mais tempo no poder. A fumar um charuto ou com uma espingarda na mão. Envergando a farda do exército ou a jogar numa equipa de beisebol. A rir ou a falar arrebatadamente. Fidel Castro, com o seu aspecto um tanto mal cuidado, há mais de 4 décadas que é sinónimo de poder. Como dirigente de Cuba desde 1959, Castro supera os seus concorrentes na longevidade. Maliatoa Tunumafili II, de Samoa, que está no cargo desde 1962, e Gassimbe Eyadiyama, do Togo, que governa o seu país desde 1967. Desde a vitoriosa Revolução de Castro, já houve 9 presidentes nos Estados Unidos. E Castro lutou contra cada um deles. O lugar de Castro na história será, de certo, de uma figura-chave no decurso dos antagonismos da Guerra Fria no hemisfério ocidental. Ele é a figura mais importante que já desafiou os Estados Unidos.
Castro depressa criou o seu currículo anti-americano e pró-comunista durante a invasão da Baía dos Porcos, apoiada pelos americanos, e a crise dos mísseis de Cuba, o mais perto que o mundo já esteve da guerra nuclear. Castro é uma figura imponente na cena internacional, mas manter o poder no seu país durante mais de 40 anos exige um toque diferente. Ele tem-no conseguido, suprimindo impiedosamente quem dele discorde e quem se lhe oponha, prendendo dezenas de milhares e executando centenas. Mas as táticas violentas não têm sido o único meio de Castro para estar há tempo no poder. Em grande medida, Castro tem conseguido permanecer no poder por a maioria das suas políticas agradarem plenamente ao povo. Criou os cuidados de saúde universais gratuitos e melhorou muito o sistema de ensino e as infraestruturas gerais. A queda do comunismo soviético foi a maior prova ao regime de mais de 40 anos de Castro. Com a perda de entre 4 e 6 mil milhões de dólares anuais em subsídios, para muitos cubanos a vida é uma dura luta diária. Porém, Castro mantém o controle incontestado do seu país-ilha e, com mais de 70 anos de idade, o seu único inimigo parece ser o tempo. Luís XIV, o monarca com o reinado mais longo. Luís XIV tornou-se rei da França em 1643 com a morte do pai, que se chamava, claro, Luís XIII. O pequeno Luís era uma tímida criança quando fez 5 anos, uma idade em que atualmente a maioria das crianças está mais interessada em brincar do que em criar política governamental. Mas o jovem Luís era o chefe dos 19 milhões de súbditos da França e, segundo a Constituição desta, até era dono deles, podendo fazer-lhes o que quisesse. Mas, na realidade, durante alguns anos, os deveres oficiais de Luís estiveram a cargo do cardeal Jules Mazarin, o primeiro-ministro da França. Quando Mazarin morreu em 1661, Luís, com 22 anos, teve uma epifânia. Deus tinha-o destinado para ser rei. Este conceito de mando divino seria transmitido a todos os reis futuros. Luís tratou de se transformar no Rei Sol, em torno do qual o mundo giraria. A maior medida que Luís tomou foi a mudança da sede do governo de Paris para o Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes era o símbolo visível do poder incontornável do rei. Era lá que residia o Rei Sol, cujo poder irradiava para toda a parte. Luís apreciava muito a beleza da arte e da literatura, mas o seu insaciável apetite de guerra era decididamente feio. Em parte, as campanhas militares de Luís foram feitas para criar no povo um maior sentido de patriotismo e apego à coroa. E nisso foram muito bem sucedidos. Os 50 anos de guerra de Luís puseram também a França no mapa como potência mundial. Mas Luís sobreestimou a sua energia. Ironicamente, o rei rapaz tinha-se tornado idoso. Já não conseguia governar eficazmente o seu império e a França ficou enfraquecida. Morreu em 1715, depois de governar a França durante 72 anos, o mais longo reinado de um monarca da história. Isabel I, a mais poderosa monarca. Nascida em 1533, Isabel I de Inglaterra teve uma infância bastante inauspiciosa. A mãe, Ana Bolena, tinha sido decapitada por ordem do famigerado Henrique VIII, o pai de Isabel, devido a ter cometido o mais indizível ato: não gerar um herdeiro. Ao que parece, Henrique pensava que uma mulher nunca saberia governar eficazmente o reino. Estava enganado. Creio que Isabel pode ser qualificada como a mais poderosa monarca de sempre, pois a Inglaterra do século XVI era um país em que a monarquia era muito importante. Mas, para ser um grande dirigente, Isabel teve primeiro de provar a sua aptidão militar. Em 1588, a temida Armada de Espanha foi enviada à Inglaterra para destronar a rainha e restabelecer o catolicismo romano. A feroz batalha durou 9 dias, mas em 8 de agosto de 1588, na Batalha de Gravelines, a frota inglesa derrotou o mais forte país do mundo. A derrota da Armada instaurou o domínio inglês do alto mar e qualificou para sempre Isabel como a mais poderosa monarca da história.
Mao Tse-tung, o mais mortífero dirigente político. Mao Tse-tung fez centenas de milhões de chineses adorá-lo quase como a um deus. Como o herói da Revolução Camponesa de 1949, Mao apoderou-se da China, prometendo dar poder ao povo através do comunismo. Apresentava-se como o dirigente perfeito, mas havia um lado tenebroso. Nos primeiros anos do seu regime comunista, seriam mortos cerca de 3 milhões de dissidentes políticos, mas o resultado das suas táticas violentas empalidece quando comparada com o armamento que ele involuntariamente causou, uma política governamental desastrosamente mal sucedida. Estas imagens mostram apenas uma pequeníssima parte dos milhões que morreram durante a fome que assolou a China entre 1958 e 1961, a pior que o mundo conheceu. Estima-se que tenham morrido entre 30 e 40 milhões de pessoas, o equivalente a todo o estado da Califórnia. A fome e as mortes que causou foram resultado direto do chamado Grande Salto em Frente, o esforço imparável de Mao para fazer aumentar a produção de aço e, simultaneamente, organizar a agricultura em muitas comunas. Porém, o Grande Salto em Frente foi um desastre económico e uma tragédia humana. A ideia de organizar coletividades em massa para substituir as quintas familiares revelou-se tristemente ineficaz. Foi um enorme desperdício de recursos. A produtividade diminuiu enormemente e a China depressa se viu a braços com a fome em grande escala. Devido à obstinada determinação de Mao, o Grande Salto em Frente só foi abandonado passados 3 anos, durante os quais um número enorme de chineses, dezenas de milhões, morreu de fome. Porém, com a Revolução Cultural de Mao, os milhões que sobreviveram às suas letais decisões tornaram a reverenciá-lo, apesar de ser o mais mortífero dirigente político de sempre. Morreram pelo menos 2 vezes mais pessoas de fome na China de 1958 a 1961 do que em todas as piores épocas de fome no século XX. 5 milhões e meio na Ucrânia de 32 a 33, 3 milhões em Bengai em 43, 1 milhão na Etiópia em 84 a 85, 1 a 3 milhões na Coreia do Norte de 95 a 98. Espiões. Os Rosenberg, os mais famigerados espiões. Corre o ano de 1949. A América do pós-guerra está fixada na bomba atómica. A América tinha, e os soviéticos tinham-na roubado, e nós queríamos saber como. A primeira resposta surge em 1950. O físico inglês Klaus Fuchs é capturado e confessa ter revelado aos soviéticos segredos atómicos que tinha ficado a conhecer enquanto trabalhava no Projeto Manhattan. E isto desencadeia uma caça aos espiões separada nos Estados Unidos. Uma investigação do FBI conduz a David Greenglass, antigo soldado de Los Alamos, a instalação nuclear mais secreta da América. Por seu turno, ele denuncia 2 simpatizantes comunistas, Ethel e Julius Rosenberg, que são acusados de engendrar o roubo da bomba atómica para os russos. O engenheiro Morton Sobel também está implicado. Conhecia os Rosenberg havia anos. Eram vulgaríssimas. Interessavam-se muito pelos filhos, como quaisquer pais. E nada neles os diferenciava do resto da população. Mas os Rosenberg eram diferentes. Foram acusados de entregar aos russos desenhos que mostravam como funcionava a bomba atómica. Foi-lhes prometida uma pena menos pesada se confessassem, mas recusaram. Assim, os Estados Unidos fizeram sentir aos espiões acusados todo o peso da sua ira. No julgamento, Irving Staple, o advogado da acusação, argumentou com zeloso patriotismo. A estratégia resultou. Após apenas um dia de deliberação, um emocionado júri considerou os réus culpados. Embora acusado de conspiração, Sobel nunca é relacionado com a bomba atómica. É condenado a 30 anos de prisão, mas os Rosenberg são condenados à morte. Em todo o mundo, manifestantes saem para as ruas.
Muitos afirmam que as provas contra os Rosenberg não são inabaláveis, enquanto que outros acusam o governo dos Estados Unidos de antissemitismo. Mas uma coisa parece ser evidente. Mesmo que os Rosenberg fossem culpados daquilo de que eram acusados, os desenhos rudimentares que tinham entregue aos soviéticos empalidecem quando comparados com as pormenorizadas informações fornecidas por Fuchs, que cumpriria uma pena de apenas 9 anos numa prisão inglesa. Assim, por que sofreram os Rosenberg penas tão pesadas? Foi um julgamento político. Num julgamento político, a pena nada tem a ver com o delito cometido. Num julgamento político, o governo procura dar um recado ao país e ao estrangeiro. O governo quis que todos os candidatos a espiões percebessem bem este recado. Apesar das vozes contra, Ethel e Julius Rosenberg morreram na cadeira elétrica em 19 de junho de 1953, apenas um dia depois de fazerem 14 anos de casados. É um fim controverso para os mais famigerados espiões da América. Os 4 de Cambridge. Os espiões com mais êxito. A Universidade de Cambridge foi sempre frequentada pelos filhos bem-nascidos da Inglaterra, mas na década de 30 foi também onde surgiram espiões soviéticos. Os estudantes Guy Burgess, Donald Maclean, Harold Philby e Anthony Blunt eram comunistas clandestinos. Recrutados e cuidadosamente treinados em espionagem pelo KGB, causariam ao Ocidente mais danos do que quaisquer outros espiões na história. Os 4 de Cambridge eram pessoas provenientes da classe alta. Eram considerados cavalheiros e como estando entre os que não era necessário vigiar. Os 4 de Cambridge ascenderam a cargos importantes e criaram um caudal de informações entre o Ocidente e o Leste, entre eles segredos atómicos. Mas o mais perigoso destes homens era talvez Harold Philby, elo de ligação com a CIA em Washington. O seu acesso a informações confidenciais veio a revelar-se mortífero. Houve pessoas que Philby conhecia, agentes ocidentais, que ele entregou aos russos e que quase de certeza foram executadas. Foram os americanos quem primeiro desconfiou e procuraram Donald Maclean em 1951. Maclean desertou rapidamente para a Rússia, levando consigo Burgess. 12 anos depois, Philby foi desmascarado, mas também ele se escondeu atrás da cortina de ferro, enquanto os ingleses investigavam a possibilidade de um quarto espião de Cambridge. O rastro conduziu a Anthony Blunt, que tinha sido tornado cavaleiro e era conselheiro de arte da Rainha Isabel. Os ingleses queriam as suas informações, mas como não desejavam o embaraço de revelar mais um espião dentro da ordem estabelecida, ofereceram-lhe imunidade e Blunt confessou em segredo os seus pecados. Porém, 13 anos depois, a primeiro-ministro Margaret Thatcher desmascarou-o. Ele perdeu o título de cavaleiro e foi assediado pela imprensa. Em 1979, Blunt disse acerca da sua atividade de espião: The timing seemed right, but looking back at it now, of course, I realize it was a disastrous, an appalling mistake. Talvez tenha sido um erro, mas eram bem certas a aptidão e astúcia dos 4 de Cambridge, homens que silenciosamente mudaram o mundo como a mais bem-sucedida rede de espionagem da história. Dos 4, Philby teve a mais longa carreira na espionagem. Depois de desertar da União Soviética em 30 de junho de 1963, continuou a trabalhar para a KGB até 1988. Pelos seus bons serviços, foi imortalizado em 1990 num selo postal russo, com a sua face, data de nascimento e morte. Moldadores da Terra. Canal do Panamá, o mais mortífero projeto de construção. 15 de agosto de 1914. Enormes comportas de 18 metros de altura e 3 de espessura abrem-se lentamente e, pela primeira vez, navios entram no Canal do Panamá. O Oriente e o Ocidente estão finalmente unidos. Mas nem todos festejam o acontecimento. Durante a construção, tinham morrido mais de 25 mil pessoas, a começar pelos franceses. Em 1880, depois de construírem o Canal de Suez, os franceses mergulharam de cabeça no Projeto Panamá. Mas a sua avidez foi a sua perdição.
Eles não tratavam da parte da engenharia, nem entendiam bem o que estava implicado em remover grandes quantidades de terra. E o maior problema era a doença. A febre amarela assolou o canal. Em menos de 20 anos tinham morrido mais de 20 mil. A ficar sem dinheiro, sem mão de obra e, por fim, sem vontade de concluir a obra, os franceses abandonaram o projeto em 1898. Entraram em cena os Estados Unidos. Os seus esforços começaram em 1903, sob a orientação vigorosa de Teddy Roosevelt, que instalou pela primeira vez no Panamá um governo pró-americano. Mas apenas 2 anos depois, a maldição do canal, a febre amarela, mais uma vez ameaçava dizimar a mão de obra. Em vez de desistirem, os cientistas dos Estados Unidos fizeram o que os franceses não tinham conseguido fazer: procurar a causa da mortífera doença, o mosquito. Em poucos meses, o inseto e a doença estavam controlados. Os operários trataram então de escavar mais de 260 milhões de metros cúbicos de terra, o suficiente para fazer um aterro com a área de um quarteirão citadino e 30 km de altura. Inevitavelmente, houve acidentes. Mais de 5 mil operários morreram durante a conclusão do canal. Porém, o grande objetivo seria alcançado. Atualmente, o Canal do Panamá é um monumento ao engenho e às mais de 25 mil pessoas que perderam a vida no mais mortífero projeto de construção da era moderna. Barragem de St. Francis, o pior fracasso de engenharia. No início do século XX, Los Angeles era uma cidade florescente. O único obstáculo ao futuro era a falta de abastecimento regular de água. A solução foi construir um abastecimento auxiliar a 65 km de Los Angeles, a barragem de St. Francis. A construção da represa de 180 metros de comprimento começou em 1925. Mas quando faltavam 3 minutos para a meia-noite de 12 de março de 1928, a altura em que a barragem foi enchida pela primeira vez, aconteceu o desastre. A enorme estrutura ruiu, fazendo mais de 100 mil milhões de litros de água invadir rapidamente 100 km de terreno antes de alcançar o Oceano Pacífico. O rescaldo foi devastador. A inundação destruiu tudo no seu caminho: carros, casas, até cidades inteiras. O desmoronamento foi tão grave que houve 450 mortes conhecidas, o que na altura era muito. Seguiu-se mais de uma dezena de investigações ao desmoronamento. Falou-se de sabotagem, mas por fim a culpa foi atribuída unicamente ao autor do projeto da barragem, William Mulholland. Engenheiro veterano do Canal do Panamá e da barragem de Hoover, Mulholland ficou devastado com o acidente. Mulholland entrou em profunda depressão e morreu em 1935. Mulholland morreu convencido de que tinha causado a morte de centenas de pessoas. Na realidade, não poderia ter previsto o desastre. A barragem de St. Francis tinha sido construída sobre uma falha geológica, mas na década de 1920 não havia meios para detectar solo assim instável. Só com o auxílio da tecnologia moderna se pôde finalmente defender a reputação de Mulholland. E atualmente, a barragem de St. Francis, o pior fracasso de engenharia civil da América do século XX, permanece uma lição clássica para quem procura moldar a terra. Barragem das Três Gargantas, a maior barragem. O rio Yansquião. Uma corda salva-vidas para milhares de chineses. Porém, num momento aterrador, pode tornar-se do recurso mais precioso no mais cruel assassino. Que melhor maneira de dominar um dos mais turbulentos rios do mundo do que a maior barragem do mundo? Este projeto da barragem das Três Gargantas é de longe o maior projeto de engenharia que já se tentou concretizar.
A construção da barragem começou em 1994. Levará 15 anos e 350 mil milhões de dólares a ser concluída, o que a torna o maior e mais dispendioso projeto de construção de sempre. Fornecerá também eletricidade suficiente para iluminar uma área 10 vezes maior do que Los Angeles, transformando o rio Yancequião na maior central elétrica do mundo. A Albufeira terá as dimensões quase de um mar. Quando estiver concluída, a barragem das Três Gargantas fará a barragem de Hoover parecer anã. Mas esta nova proeza de engenharia pode ter um custo imenso, pois no subsolo espreita uma catástrofe potencial. A barragem está a ser construída numa zona sujeita a sismos. Se houver um abalo que faça a barragem ceder, as inundações do Yancequião do passado parecerão um riacho comparadas com as que acontecerá. Além dos imprevistos do futuro, a barragem já motivou a destruição de 13 cidades. Centenas de aldeias estão a ser demolidas, obrigando mais de 1 milhão de pessoas a mudar-se. Mesmo assim, quando a barragem das Três Gargantas estiver concluída em 2009, a China terá deixado a sua marca como pioneira de engenharia, com direito a reivindicar-se como construtor da maior barragem do mundo. Versão portuguesa via satélite.